Oi, gente, Roberto Rilubiscaro aqui. E porque Black Phone foi sucesso de pública e crítica, obviamente ganhou uma parte 2, com uma boa parcela do elenco do primeiro filme, que tá ótimo, uma ambientação deliciosa, porque se passa nos anos 80 e é em um acampamento, mas não é um acampamento de verão, é um acampamento de inverno cristão, inclusive, como é no Colorado, montes e montes de neve. Então, em termos de ambiência, delicioso. Você vai conhecer melhor os dois irmãos, vai descobrir, para meu gosto principalmente, que a irmãzinha, que tem mais assim, importância nesse filme, vamos dizer assim, é fã do Duran Duran, então já adorei isso também. Enfim, é um bom filme, só que eu terei que dar um spoiler a respeito do primeiro filme, grande spoiler, tá? Para poder falar da premissa deste dois. Então, cuidado se você não viu o primeiro filme. Só que antes disso, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. Bom, o Ethan Hawke tá de volta como o Grabber, o The Grabber. E você fala, mas como, né? Se o The Grabber morreu no primeiro filme. Então, como que ele volta nesse segundo filme? Ele volta como assombração, ele volta como Freddy Krueger, porque ele se manifesta através dos sonhos dessas crianças, especialmente da menina, né? Então, neste filme, as sequências de sonho, elas servem para a trama mesmo, e não apenas para engordar tempo de filme e também para deixar o filme maluquinho. Tem um monte de filme de terror que é só para isso que serve ser, né? Essa aí não. Você vai ter como ele é um Freddy Krueger novo, tô zoando, né? A Hora do Pesadelo, é claro que vai fazer essa comparação, né, gente? Como ele se manifesta pelos sonhos, você vai ter que ter bastante sonhos. E em termos estruturais, formais, né? Dá para ver bem quando que é realidade, quando que é sonho, quando que é flashback, por causa das câmeras, dos filtros que o diretor usou. É um filme muito bem dirigido, tá? Essa guinada, sei lá, vamos dizer assim, para o sobrenatural, ok, se explica bem com o primeiro filme, porque eles não recebiam as ligações lá dos mortos, blá, blá, então, se já tem uma ligação com o sobrenatural, agora o The Grabber também está morto, mas é um demonião lá que fica assombrando essas crianças. E esses dois meninos, né, que agora estão bem mais velhos do que no primeiro filme, imagina. O menino tá super sequelado, rebelde, revoltado, tudo que ele passou, né, gente? E é através da Gwen, da menina, é que a gente vai ter primeiro, né, os sonhos. E vai ter as ligações. Então, nesse filme, a gente vai ter, e nesses sonhos, aparece bastante crianças desse acampamento aí. Por isso que eles vão acabar nesse acampamento de cristão, né, no meio de uma tempestade de neve. Então, você vai ter ali o cara do acampamento, mais umas 2 pessoas, reduzido o núcleo. Podia ter mais morte no filme, mas tem uns momentos de gore, viu, pessoal? Uns 2, 3 momentos, porque lembra, o The Grabber pega crianças, então o negócio é sombrio. Só que, como esses dois irmãos, né, eles acabam lá no acampamento, eu não vou dar spoiler do filme 2. E aí, então, você vai ter toda essa sequência dessas lutas entre né, os irmãos e aquele pessoal, toda aquela história lá, mas você vai ter também muito conhecimento, muita informação do passado, né, da mãe, dos meninos, e tem muitas cenas de conexão emocional entre essas duas crianças. Olha, eu arrisco dizer que vai ter gente que vai até se emocionar. Assim, eles humanizam, né, o roteiro, o diretor, trazem tanto essa duplinha. Eu falo duplinha porque eles são adolescentes e eu sou quase um idoso já, né? Eles trazem tanto essa duplinha para o nível emocional
que parece que você está pensando Ed e Lorraine Warren. Acho que por isso que inconscientemente, quando eu fui apresentar aqui, eu, ao invés de falar canal Robertando, no começo eu falei canal Robertando, não sei se vocês repararam, mas eu reparei. Eu estava pensando no Ed e na Lorraine Warren, né? É o mesmo amor que o roteiro tem com relação àquele casal, eles têm com esse casal, claro que aí é um casal de irmãos, é uma coisa fraterna, né? Não estou dizendo nada de outra coisa, gente, não tem esse tipo de ligação no filme, tá? É porque assim, você vai gostar, se importar com aquelas pessoas. Poderia ter um pouquinho mais de The Grabber, poderia ter um pouquinho mais de morte, e é claro, né? Eu acho que do jeito que o filme tá, 10 minutinhos a menos não iriam ser ruins para aquilo, mas não estou achando assim que isso é um defeito. Tem aquelas histórias, né? Você achar corpos, nada no filme é tão original. Isso que eu falei do Fred Krueger, tem um negócio lá, né? Colocar corpos que estão desaparecidos para que os espíritos possam descansar. Desde criança eu vejo assim. E aí você vai ter que, sabe? Eu saio todo dia para procurar os corpos. Mas aí você fala, mas essa pessoa nunca teve a ideia de procurar ali naquele lugar onde estão, porque eles acham tão facilmente os corpos. Que polícia ruim essa do Colorado, né, da época. Mas são coisas de filme de horror, né? Então, mas de forma geral é um bom filme de horror, esse Telefone Preto 2. Eu gostei bastante, porque ele é um filme bastante humano. Você pode falar, nossa, tem um monte de exposição, né, Roberto? As exposition dumps, né? Bam, bam. Tem, porque eles estão construindo, nesse caso, o lore, né? Eles estão construindo a mitologia, especialmente desses irmãos. Vai aparecer o pai, você vai um pouquinho só, mas aparece, né? Então, para essa construção da mitologia que está no passado, para a gente conhecer o passado do Grabber também, aí você vai ter, sim, exposições, você vai ter gente que, olha aqui a foto, né? E a foto vai ter fulana e Beltrano na foto, tá. E a foto tá bem fácil de ser achada, enfim, essas coisas assim, né? Tudo bem, são partes das convenções desse tipo de filme de horror. Mas o Telefone Preto 2 é uma continuação bem bacana. E como é da Blumhouse, quando começou eu falei, vixe Maria, o que será que vai acontecer, né? Não, bom, e não é 14 anos, não, PG-13, não. Esse filme deve ter sido rated, deve ter sido, né? Porque tem umas cenas que são perturbadoras. Não muitas, né? Eu já devo ter falado, já falei sim, que poderia ter mais morte. Mas também não estou botando isso como negativa do filme, é só um desejo meu. É um filme que eu falei, ó, a Blumhouse não, assim, fez tanta concessão, não. É um filme de horror comercial, sim, nada contra, nada errado em ser horror comercial, tá, gente? Mas é um que não faz concessões, muitas. Gostei? Tchau.